A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos hoje aqui para falar da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vai pegando aí a sua Bíblia, fiquem a postos e vamos conversar com Deus, convidando Ele para estar conosco nesta aula. Amém? Fechemos nossos olhos e oremos. Pai, muito obrigada por mais esta oportunidade de aqui estarmos para ouvir a Tua voz, aprender um pouco mais da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco através desta aula, Pai. Abençoa cada pessoa, Senhor Deus, que vai assistir esta aula. Permanece conosco e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Amém, juniores. Amém, todas as pessoas que estão aí assistindo. Hoje nós vamos ler o livro de Atos, a partir do capítulo 18, que é onde está registrado o começo da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo bastante conhecido, que está registrado lá no livro de Romanos, o capítulo 8 e o versículo 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo foi escolhido por Deus. Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo, desde o começo. E o que seria propósito? Não é o que seria um propósito. Propósito é um objetivo, é uma finalidade. E Deus, ele tem um propósito na minha e na vida de todos aqueles que o amam, de todos aqueles que confiam a sua vida, que confiam a direção nas suas mãos. E aí, eu gostaria só de relembrar, não é, a questão da questão das missões, né? A gente fala de viagem missionária e semana passada eu estava assistindo a aula da evangelista Paula, da nossa irmã evangelista Paula, e ela me fez lembrar daquela questão, né? Que missões se faz com os pés que vão, com os joelhos que se dobram para orar e com as mãos que abençoam. Há 5 anos atrás foi a primeira vez que eu escutei da própria Paulinha falando isso quando eu participei da aula do discipulado. E é bom que nós nos coloquemos na brecha, principalmente em oração, não é? Porque muitas vezes nós não podemos ir, como ela mesmo disse, muitas vezes nós não podemos doar, ofertar, mas nós sempre podemos orar. Então que nós possamos estar sempre orando pelos nossos missionários, aqueles que estão a campo levando a palavra do Senhor. E nós vemos que o livro de Atos, ele relata diversos acontecimentos, não é? Que foram feitos através da vida de Paulo. E um deles diz lá no livro de Atos 19 que Deus operava milagres extraordinários através de Paulo. E nesta descrição nós temos a ressurreição de Eutico, né? Aquele rapaz que estava na janela enquanto Paulo pregava. E ele leva uma queda e cai, mas Paulo desce, o abraça e ele retoma a vida. Ele diz às pessoas que ele fique tranquilo, porque ele não estava morto, né? Que ele não tinha morrido, tinha apenas adormecido. E a palavra de Deus também diz que ele era usado de maneira poderosa, a ponto de pegar lenços e roupas que Paulo usava, levar até as pessoas enfermas e aquelas pessoas serem curadas. Ele se deixou levar pelo propósito que Deus tinha na vida dele. E por isso Deus o usava tremendamente. E seguindo a revista, né, da turma dos juniores, nós vamos dividir essa aula em 4 tópicos principais. No começo confiando no propósito. Abram lá a Bíblia de vocês no livro de Atos, o capítulo 20, a partir do versículo 13. E a gente vai ver o seguinte: nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assôs, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assôs, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte a Quios. No outro, aportamos a Samos e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes.
E lá no 22 vai dizer assim: e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E no 24 ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo, ele confiou no propósito que o Senhor tinha na vida dele. Ele não temeu. Aqui mesmo, no 23, diz que o Espírito Santo revela, dizendo que esperam prisões e tribulações. Mas para ele nada disso importava, contanto que ele cumprisse a vontade de Deus na vida dele. E diante disso a gente pode se questionar, não é? Será que nós teríamos a mesma coragem do apóstolo Paulo, não é? Sabendo que nos esperavam prisões, açoites, tamanhas tribulações, de confiar no propósito de Deus? Esse para que Deus nos chama, né? Para que nós possamos confiar. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nos deixam desanimados, aflitos, atordoados, mas nós precisamos verdadeiramente crer que o Senhor, ele tem o melhor para as nossas vidas, e precisamos confiar no propósito que o Senhor tem. Amém? Que nós possamos pedir a Deus direcionamento e sabedoria, e que em todo tempo nós possamos confiar no propósito dele. O segundo tópico, que vai estar lá registrado em Atos 20 também, a partir do 28, é quando ele se despede dos seus amigos em Éfeso. E nos relatos dele, ele diz que provavelmente não vai mais vê-los, o que entristece os seus amigos. Mas era importante que ele fizesse a vontade de Deus, e era isso que ele estava seguindo. E nós vamos ler lá capítulo 20, do 28 ao 31, que diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos logo após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo, ele se despede dos amigos e está com a consciência tranquila de que ele fez a vontade de Deus. Ele pregou o evangelho. Ele exortou todas aquelas pessoas a seguirem um caminho do bem e alerta para que eles estejam vigilantes, não é? Porque surgirão lobos no meio deles mesmos. E para cumprir o propósito, ele se despediu, partindo dali e em seguir para Jerusalém. E é lá no Atos 21, que já é o terceiro tópico, a chegada de Paulo em Jerusalém. Aí a gente vai ler o 21, do 17 ao 20, que diz assim: e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali. E, havendo-lhes saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E, ouvindo-os, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Paulo chega em Jerusalém e é recebido com alegria. Ele conta tudo o que Deus fez através dele, por onde ele passou. E os irmãos também se regozijaram em saber disso. Milhares de judeus creem e são zelosos da lei. Da lei agora que foi pregada por Paulo, mas também com a graça do Senhor Jesus. Não é? Agora ele não pregava somente aquilo que ele conhecia antes de conhecer Jesus, mas ele pregava a ressurreição, ele pregava a salvação, ele pregava a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jerusalém, Paulo também vai ser preso e está registrado lá no capítulo 21 ainda, a partir do versículo 27. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele.
Lembra que ele disse que o Espírito o advertia de prisões e tribulações? E ali já começou, né, uma das coisas. E diziam: este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade de Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E a cidade ficou toda alvoroçada. E, pegando Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E, procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E, quando viram o tribuno e os soldados, cessaram a ferir Paulo. O tribuno seria o comandante. Ele ficou sabendo e foi lá para tentar resolver e apaziguar a situação. Paulo ali, ele tinha sido preso e eles estavam acusando de que Paulo estava transgredindo a lei. Mas Paulo apenas pregava aquilo que o Senhor ele ordenara, né? Aquilo que aconteceu com ele. Ele falava da sua conversão quando houve lá no caminho para Damasco. Paulo ele pregou para gentios, para gregos e para todo o povo. Ele foi preso e quando foi preso, ele ainda não parou de pregar a palavra de Deus. O último tópico da nossa revista, ele fala assim: Paulo diante dos governadores e reis. E aí, quando eu estava lendo, me chamou a atenção o seguinte, né? Não era só para pobres ou pessoas de baixa classe social, né, que a palavra de Deus precisava ser pregada. E Deus sabia disso. Deus sabia que Paulo pregaria para governadores, para reis, e muitos deles iriam escutar a palavra. Um dos registros fala que um deles temeu quando Paulo começou a falar. E nós vamos ler mais adiante. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele chega em Jerusalém, ele é preso, mas ele não desiste do propósito que Deus tinha colocado na vida dele. Vamos ler um pouco sobre o que acontece quando Paulo está diante dos governadores de reis. Paulo julgado perante Félix. A partir do 24, capítulo 24, do 1 a 9, ele sofre a acusação. Não é? Todas as pessoas que tramavam contra Paulo vão fazer a acusação daquilo que ele estava fazendo. A partir do versículo 10, do 24, nós vamos ver. Vamos ler aí. 24, a partir do 10. Quando Paulo passa a se defender, e ele diz: Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz. Contanto, melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem nas cidades. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Paulo, ele queria estar com a consciência tranquila diante de Deus, principalmente, mas também diante das pessoas. Então ele estava tranquilo acerca das acusações, a qual eram feitas até pelas pessoas por conta do que Paulo estava pregando. Sabe, crianças, é importante que nós estejamos firmes na nossa fé, pregando o evangelho e sabendo do propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém? E logo após isso, a gente vai ler lá em Atos 24, do 21 até o 27, que fala de Félix, né? Falando: a não ser estas palavras, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. E lá no 22 tem assim: então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísio estiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou o centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Félix ouviu o que Paulo tinha a dizer,
mas manteve ele preso. Mas ainda assim ele disse que podia tratá-lo bem e que deixasse que os seus amigos pudessem visitá-lo. Mesmo em meio às tribulações, isso nos mostra que o Senhor ele cuidava, né, de Paulo, porque sabia que era necessário que ele padecesse por aquilo, mas que ainda não era o fim, que ele precisava continuar pregando a palavra dele. E aí a gente vai ver que lá no 27, já no finzinho, 2 anos após, Félix foi sucedido por Festo, e querendo Félix com prazer aos judeus, deixou Paulo preso. Ele passou 2 anos preso, ainda por responsabilidade desse Félix, e depois ele foi substituído por este governador chamado Festo. E lá no Atos 25, a gente agora vai para o 25, Festo ele convida os acusadores a ir com ele para Cesareia, os acusadores de Paulo. Já tinha passado todo esse tempo, mas os acusadores queriam que ele fosse para Jerusalém, porque tramavam ainda matar Paulo. Mas ele disse que fossem com ele. E a gente vai ver lá no 25:9, tem assim: todavia, Festo, querendo comprazer os judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. E Paulo, ele apela para César. Lá no livro de Atos, capítulo 23, o versículo 11, tem assim, ó: na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Havia um propósito para que Paulo ele não quisesse voltar para Jerusalém. O Senhor havia falado com ele lá na prisão, de que ele testemunharia dele também em Roma. Por isso que Paulo estava tranquilo acerca de não ser julgado ali. E aí o Festo ele vai consultar o rei Agripa, que iria passar uns dias por lá. E tem lá no finalzinho do Atos 25:22. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Aí a gente vai ler um pouquinho do capítulo 23 para poder entender um pouco. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estás presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa para escrever. Aqui é Festo justificando a prisão de Paulo e o motivo de mandá-lo para que se fosse julgado por César. O rei Agripa permitiu que Paulo falasse e Paulo começou a falar. Ele fala do testemunho dele, do que aconteceu com ele a caminho de Damasco quando Jesus apareceu. E isso vem no capítulo 26. Lá no Atos 26, no 24, o rei Agripa, na verdade Festo diz assim: Paulo, você está louco, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Ele pergunta. Eu sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir que me faça cristão? Ele escutou o testemunho de Paulo e ele disse que por pouco ele não se convence a ser cristão. E disse Paulo: prover a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou.
exceto por essas cadeias. Paulo, quando disse isso, ele estava desejando que todas as pessoas eles acreditassem naquilo que ele estava falando, porque ele tinha plena convicção de que ele estava falando a verdade. Ele tinha plena convicção do que tinha acontecido com ele. Ele tinha plena convicção de que Jesus, ele havia morrido naquela cruz para nos salvar dos pecados, para nos reconciliar com Deus, mas que ele não estava mais morto. Ele havia ressuscitado. Desculpem, e a promessa dele é que ele um dia vai voltar para também resgatar a nossa igreja. Então, crianças, independente do que esteja nos acontecendo, eu acho que a terceira viagem missionária de Paulo, com todas essas prisões e tudo que ele sofreu, nos mostra é que nós precisamos perseverar no propósito que o Senhor Deus ele tem para cada um de nós. Eu não sei o que cada um de vocês tem passado, vocês também não sabem o que nós temos passado, mas uma coisa é certa, nós precisamos cada dia mais confiar no Deus que nos criou, que nos libertou, que nos enche de graça, que nos enche de compaixão, que nos entende, que nos escuta e que nos ajuda sempre que nós precisamos. Que nós possamos ter confiança no propósito que Deus tem em cada um, para cada um de nós, em cada uma de nossas vidas. Que nós possamos não negar a nossa fé, independente das circunstâncias. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é necessário que nós possamos permanecer na fé e acreditar que o Senhor ele está no controle de tudo e tem sempre o melhor para cada um de nós. Bom, eu gostaria de deixar um desafio proposto na revista, que seria que de cada um fazer um sorteio e que as crianças orassem uma pelas outras. Mas aí, como nós não estamos nos vendo, não vai ser possível fazer dessa forma. Mas eu gostaria de convocar vocês a orarem pelo grupo dos juniores durante toda esta semana. Que nós possamos interceder também pelos missionários. Nunca esqueçamos de orar pelos missionários. Muitos deles têm sofrido perseguições. Recentemente eu li uma reportagem de um missionário, um pastor, eu não lembro agora o país, mas que ele foi fazer uma oração e mais de 150 pessoas rodearam eles e açoitaram ele. E na entrevista esse pastor ele falava que tinha plena convicção de que estava fazendo a vontade de Deus e que não iria parar. Ele sabia que naquele lugar era difícil de pregar o evangelho, mas ele tinha plena convicção de que estava fazendo aquilo que agradava a Deus. Lá no livro de João, no capítulo 16, o 33, Jesus diz, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então que nós possamos ter coragem e confiar no propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém? Eu espero que tenha dado para entender um pouco acerca da terceira viagem missionária de Paulo. É bastante longo, mas eu convido vocês também a lerem o livro de Atos aos pouquinhos, e as dúvidas que surgirem a gente pode conversar para que a gente possa esclarecer, Eu também, a Edna também tem as dúvidas dela. Para mim ainda é um pouco complicado ainda entender tudo o que a palavra de Deus ela nos ensina, mas quando a gente convida o Espírito Santo, e eu sugiro que nós façamos sempre isso, convidemos o Espírito Santo para nos orientar na leitura de sua palavra, porque ele nos ajuda a entender, amém? Então eu deixo esse desafio para todos nós, oremos pelos nossos grupos dos juniores, por todos. Nós não sabemos o que cada um passa, mas que nós possamos orar intercedendo por cada um. Eu orando por vocês, vocês orando por mim e por todos nós. Amém? Vamos orar finalizando. Amém? Fechemos nossos olhos. Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade. Obrigada pela tua palavra, obrigada pelos teus ensinamentos. Nos fortalece cada dia mais, Senhor. Nos dá livramento, nos dá saúde. Ajuda-nos, Senhor Deus, a permanecermos firmes na fé, independente das circunstâncias. Que o Senhor venha, Senhor Deus, ao nosso encontro a cada manhã, renovando as nossas forças, renovando a nossa fé. Abençoa, Senhor Deus, todo o missionário, Pai querido e Pai amado, todos os missionários. Abençoa, Senhor Deus, os nossos pastores, as nossas crianças, os nossos jovens. Abençoa, Senhor Deus, evangelistas, os diáconos, os cultos que estão sendo realizados, Pai querido e Pai amado, na Tua casa, Senhor Deus, e que tem sido transmitido. Que o Senhor permaneça conosco, Pai, ao longo de todo este dia. Nos ajuda e nos fortalece cada dia mais. É o que te oro e peço neste momento. Em nome de Jesus. Amém. A minha porção é o Senhor.
Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe.